Oi, tudo bem? Bem-vindo a mais uma série para iniciantes aqui no canal. Nessa série vamos falar sobre a tecnologia CSS. Mas antes, já peço sua inscrição aqui no canal, clicando no botão vermelho aqui embaixo, para que você possa acompanhar os próximos vídeos dessa série. Bom, então vamos aqui para o conteúdo. Bom, antes de mais nada, o que seria esse CSS, né? Deixa eu aumentar aqui a fonte. CSS é uma linguagem de estilo responsável pelo visual de uma página, né? O visual de uma página HTML, né? Por exemplo, deixa eu abrir aqui esse site aqui, ó. Então aqui no site você vê que aqui na parte de cima, ó, quando eu passo o mouse, tem alguns efeitos, né, ó, visuais. Ele deixa em azul, né? Aplica um efeito em azul, ó, quando eu passo o mouse. Esse estilo, né, é feito com CSS. Além disso, aqui, ó, por exemplo, aqui em sua trilha front-end, esse título aqui seria um H1, né, no HTML. Então você vê que ele tem uma cor, né, e ele tem um tamanho, né, da mesma forma aqui embaixo, ó, essa parte que seria um P na tag P HTML, também tem uma cor que é branca e um tamanho que é menor aqui que o H1, né? Então a cor e o tamanho aqui dos textos também são aplicados usando o CSS. O CSS que é o responsável. Aqui também, ó, a cor aqui do botão que é vermelho é o CSS, a altura e a largura do botão também é o CSS. Essa imagem aqui, ó, o tamanho dela também é o CSS, o tamanho, o posicionamento dela, tá? Toda a parte aqui visual é o CSS que é responsável. Então aqui a gente já tem um título, ó, também aqui, ó, só que ele é preto, né, em vez de branco. Então é o CSS também que dá essa cor, tá? Aqui as cores azuis aqui, ó, dos botões também, ó, CSS. Ou seja, toda a parte visual de estilo do HTML é o CSS que é responsável. Então, como é que funciona o CSS, né? Todo o CSS vai funcionar dessa forma aqui, ó. Então a gente vai ter um seletor que seleciona o elemento que a gente do HTML que a gente quer estilizar, por exemplo, o H1, né? Nesse caso aqui, ó, por exemplo, um seletor para selecionar esse H1 no HTML. E a gente tem uma propriedade e um valor. A propriedade é, por exemplo, a cor do texto, o tamanho, né, do texto. E o valor, por exemplo, a cor do texto é a propriedade. O valor é, por exemplo, azul, vermelho, né? Então é sempre segue esse padrão, propriedade e valor, tá? Então aqui, ó, vamos para um exemplo aqui para ficar mais claro. Então aqui, ó, eu tenho aqui um exemplo, né, na tag P. Então aqui a gente está dizendo que a gente vai selecionar, né, o seletor aqui vai selecionar a tag P, né, do HTML, e nessa tag P a gente vai colocar a cor, ou seja, a cor do texto, color, vermelho. Então vamos abrir aqui o VS Code, ele já está até aberto. Vamos aqui em File, Open Folder. Deixa eu criar uma pasta aqui do projeto. Série CSS Iniciantes. Vou clicar aqui em selecionar para ele abrir. Bacana. Aqui, ó, vamos criar um arquivo chamado index.html. A gente vai voltar aqui no exemplo. Eu vou copiar aqui esse HTML,
tá? Que tem toda a estrutura aqui básica do HTML. Se você tem dúvidas sobre o HTML, eu vou deixar o link aqui em cima para você conferir uma série que eu fiz especificamente sobre HTML para iniciantes, tá bom? Então, colamos aqui o HTML. E aqui também eu vou criar um arquivo para ficar o nosso CSS. Vou chamar de style, de estilo, né? CSS. E aqui eu vou copiar aqui, ó, esse exemplo que eu acabei de mostrar. Vou colar aqui. Bacana. Aqui eu vou clicar com o botão direito aqui no index.html e vou clicar aqui em Live Preview. Se você não conhece, esse Live Preview é uma extensão que a gente pode vir aqui, ó, Extensions, deixa eu até minimizar aqui. E vem aqui do lado esquerdo, ó, nesse ícone, Extensions, digitar Live Preview. Então ele está aqui embaixo, ó, tá vendo? Então no caso já está instalado. Se não tiver, é que aqui já está instalado, então já está aparecendo essa engrenagem. É só você clicar em Install aqui, ó, para aparecer aqui, ó, um Install, tá bom? Só clicar em Install, não precisa nem reiniciar o VS Code. Então aí uma vez que você instalou, basta voltar aqui, ó, clicando aqui nesse ícone nesse Explorer, aí você clicar com o botão direito em index.html, Live Preview, ele vai abrir aqui um preview, né, uma visualização do HTML aqui no próprio VS Code. Bacana? Então aqui a gente tem aqui o HTML, né? Então a gente tem aqui a tag P, parágrafo utilizando a tag P. Então, como é que a gente vai aplicar o estilo aqui nessa tag P? Aqui a ideia é deixar ela da cor vermelha, né? Aplicar o CSS deixando a cor desse parágrafo vermelho. Então, a gente já tem o nosso CSS aqui, né? Então, aqui dá para ver, ó, que a gente vai selecionar, né? Então, quando a gente põe esse P aqui, o que o CSS faz é procurar aqui no HTML quem tem a tag P, no caso é esse trecho aqui, né? E dentro dessa tag P, ele vai aplicar essa propriedade que é color. Color é a cor do texto, tá? E o valor red, ou seja, vermelho. Então esse texto vai aparecer em vermelho. Aqui ainda não está aparecendo, ó, em vermelho, porque a gente tem que carregar, né? Aqui no HTML, a gente vai ter que carregar o CSS dentro dele. Como é que a gente faz isso? A gente usa a tag link, tá? Então a gente usa a tag link, né? Colocando esse rel igual style sheet, ou seja, é um CSS, né? O tipo aqui do link, né? Então a gente está linkando o HTML com o arquivo CSS que a gente criou, esse style.css, por meio desse href. Então aqui no href a gente põe o caminho do CSS. No caso, como eles estão no mesmo nível, aqui, né, o index e o style, a gente só põe style.css, né, ou ponto barra, né? A gente poderia pôr o caminho completo, né? C dois pontos, barra barra, até chegar no CSS. Mas como aqui o style.css está no mesmo diretório do HTML, basta colocar style.css aqui. Pronto, feito isso, ó, você já observa que aqui ele coloriu, né, de vermelho o parágrafo. Legal? Então aqui a gente já está utilizando aqui o CSS. Vamos voltar aqui. Então assim, é bem simples. Basicamente a gente seleciona o elemento, a tag, né, o elemento que a gente quer
estilizar e aplica propriedades, tá? Um detalhe aqui, ó, é que aqui você pode aplicar várias propriedades, não só uma. Por exemplo, a gente poderia vir aqui, ó, deixa eu ver aqui no CSS, Style CSS, deixa eu fechar aqui, e aqui, ó, a gente tem outra propriedade, que é o font size, ou seja, o tamanho da fonte. Vamos aumentar aqui, por exemplo, vamos colocar aqui, ó, a gente tá vendo, ó, vamos colocar aqui, por exemplo, 50 pixels. Ó, deu para ver, tá vendo? Ficou bem grande agora, ó. Então a gente conseguiu aplicar duas propriedades, né? Basta colocar color a propriedade, dois pontos o valor, e colocar esse ponto e vírgula e seguir com a outra propriedade. Dá para colocar várias propriedades aqui dentro dessa tag. Bom, bacana. Vamos voltar aqui. Exemplo. Então, a gente pode usar vários tipos de seletores, né? No caso aqui, a gente está usando o seletor aqui, esse P, né? Que é um seletor de tag, né? Então aqui a gente informa diretamente qual que é a tag, né, que a gente quer selecionar para estilizar, né? Mas a gente tem vários tipos de seletores, ó. A gente tem a seletor de classe, que é um ponto, tá? Então vamos fazer de classe, de ID e da própria tag, que seria esse exemplo que a gente fez, né? A gente usou aqui a tag P. Exemplo, vou colocar aqui, ó, P, né? Que é a tag que a gente usou. Bacana. Só que aqui eu até coloquei importante, né? Geralmente a gente vai usar, geralmente não, por convenção, né? A gente sempre vai usar o seletor de classe, né? Como é que funciona esse seletor, né? Assim como todos os outros, né? Ao invés de a gente usar a tag P, a gente pode vir aqui no HTML, aqui na tag P, a gente pode vir aqui e digitar aqui esse atributo chamado class, né? Class, então aqui a gente vai passar um nome, por exemplo, parágrafo, por exemplo. Aí, ao invés de a gente usar a tag P aqui no CSS, a gente pode vir aqui, ó, usar o ponto e o nome da classe, né? O nome do class, que é parágrafo. E observa aqui, ó, por exemplo, se a gente mudar aqui, para em vez de red, vamos colocar aqui, por exemplo, blue, ó, continua funcionando, tá? Só que a diferença é que a gente está usando agora o seletor de classe, que é esse ponto. Então, é ponto seguido do nome do class que está definido aqui no elemento, tá bom? Bom, então basicamente é isso. Então, a gente pode usar seletor de classe e tem o seletor de ID, tá? Esse seletor de ID, geralmente, por convenção, ele é utilizado na parte de outra tecnologia chamada JavaScript, que é uma linguagem de programação, tá? Que a gente vai, inclusive, a próxima série, aqui depois dessa daqui do CSS, vai ser sobre JavaScript, tá bom? Só que vamos só fazer um exemplo aqui, mostrando o que seria esse seletor de ID. Então, assim como aqui a gente colocou um class, a gente poderia definir um ID aqui para essa tag. Vamos colocar assim, ó, ID parágrafo, por exemplo, tá? Então aqui, ó, a gente poderia, em vez de usar esse seletor de classe, usar o seletor de ID, que no caso usa esse cerquilha aqui, tá? Aí aqui, ó, a gente coloca cerquilha e o nome do ID, tá bom? Aí observa que está funcionando, ó. Vou mudar para, por exemplo, green, ó, então continua funcionando, tá? Só que por convenção, a gente sempre utiliza aqui para o CSS, tá? O seletor aqui de classe, que é esse ponto, tá bom?
Já adiantando, né, tem essa diferenciação, principalmente porque para não misturar a JavaScript e as tecnologias JavaScript e CSS. Então, para ficar separado, né, então a gente usa sempre o class, né, no CSS, tá bom? E no caso o JavaScript, né, que é a linguagem de programação, a gente usa esse cerquilha, tá bom? Só que para essa série, aqui a gente vai utilizar só o ponto, tá? Que é para CSS. Bom, bacana. E aqui também, a gente até já viu, né? Tem diferentes formas de aplicar o CSS no HTML, tá? O que a gente viu aqui, ó, a gente já viu esse CSS externo, né? Que seria criar um arquivo externo com final .css e importar ele por meio da tag link, tá? Que foi o que a gente fez aqui, ó, tá bom? Deixa eu colocar mais para cá. A gente usou a tag link aqui, né? Aqui, informando onde é que está o arquivo CSS para ele carregar, que é o style CSS aqui, tá bom? Aqui deixa eu voltar aqui, ó, vou colocar até com ponto, que é o que a gente vai utilizar. Deixa eu tirar aqui esse ID. Bacana. Legal. Então, ó, além dessa forma aqui, essa forma com JavaScript, com CSS externo, é a mais utilizada, tá bom? É o que a gente vai utilizar aqui durante a série, tá? É a mais recomendada na maioria dos casos, tá bom? Quase 100% dos casos a gente utiliza esse CSS externo aqui, tá? Até para separar, né, as responsabilidades. Outra forma aqui, ó, a gente pode colocar o CSS inline, ou seja, dentro, né, diretamente na tag. No caso aqui, por exemplo, na tag P, usando a propriedade style. Por exemplo, vamos voltar aqui. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou remover esse CSS externo aqui, né? Eu removi, então aqui do HTML. Aí observa que agora ele não está com estilo mais, né? Então voltou ao estado inicial, sem estilo. Ou seja, ele não está carregando mais esse style CSS aqui, esse arquivo. Então o CSS inline, a gente pode fazer o seguinte, ó, usar aqui essa propriedade aqui, ó, style, tá? Todo elemento, toda tag, tá? Ela tem essa propriedade style aqui para você estilizar. Então aqui a gente pode pôr, ó, por exemplo, color, da mesma forma lá que dentro do style CSS, ó, color red, tá vendo? Então aqui ele já aplicou, color red já está em vermelho, né? E color red, aí ponto e vírgula, né? Da mesma forma. E aqui a gente coloca tudo assim na mesma linha, aqui, ó. Ponto e vírgula, ó, font size, né? Font size, dois pontos. Vamos colocar aqui 24px. Ponto e vírgula. 24, vamos colocar aqui maior, 40px. Font size. Ah, tá, que eu tô colocando errado, né? Então, na verdade, a gente tem que colocar aqui, ó, tudo aqui dentro dos aspas, tá? Ah, agora sim, tá? Então, style, aí abre aqui aspas, né? E a gente coloca aqui todas as propriedades que a gente quer, propriedade e valor do CSS. Bacana? E uma outra forma aqui é o CSS interno. Ou seja, interno ele ainda vai estar dentro do HTML, mas não é diretamente na página. A gente vai usar a tag style, tá bom? Então aqui ó, a gente pode, vamos remover esse cara aqui. Então ao invés de colocar aqui, ó, a gente pode vir aqui no head e colocar a tag style. Style. Aí aqui a gente coloca o CSS. Eu vou até copiar aqui, ó. A gente põe o estilo que a gente quer aplicar. Tá? Da mesma forma que utilizando os outros
estratégias, né, aqui do externo e do inline. Deixa eu voltar aqui. Bom, bacana? É isso que eu queria passar aqui no vídeo para você. Espero que você tenha gostado. Deixa aqui abaixo nos comentários se ficou alguma dúvida, se você tem alguma observação sobre esse conteúdo. É isso, espero você no próximo vídeo. Um abraço e até lá!